Que Deus te abençoe, te dê graça para viver cada fase da sua vida, né? Nossa vida tem fases. E a vida da mulher tem fases muito marcadas, né? Mas que seja qual fase você está, que Deus te dê graça. Graça para passar por ela, para glorificar ao Senhor em cada fase, em cada momento da sua vida. Que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria, amém? Para continuar edificando a sua casa e criando cidadãos para o reino dos céus, amém? Seus filhos não sejam filhos da perdição, como diz a palavra, mas que sejam filhos para o reino de Deus, para povoar os céus, amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Você que está com seu marido aí do lado, você já agradeceu porque você recebeu uma bênção do Senhor, fala com ele. Você que está com a sua esposa, olha para a sua bênção, para o bem que o Senhor te fez. Né? Você fala para a pessoa, olha o bem que o Senhor te fez. Estou sentindo muita alegria não. Né? Mas vamos caminhar. Quem sabe que até o final da palavra você não se sente mais agraciado. Ou a sua esposa será liberta, né? Porque talvez está precisando. Amém. Está começando aqui, Jesus. Não, a Mayra ela é solidária. Vocês não entendem ela. Ela fala amém pelas outras irmãs. Né, Mayra? Vai que você precisa também, né? Você também. Em nome de Jesus. Vai sair daqui hoje liberta. Amém. Não sei do que precisa, você não sabe. Bom que ela fala antes, né? Amém. Quem acha uma esposa, acha o bem. A palavra, quando Deus cria o homem, lá no jardim perfeito, o homem estava perfeito. Eu sei que hoje a gente não sabe mais o que é isso, mas lá no início, o homem estava perfeito. E Deus olha para o homem perfeito e diz, não é bom que ele esteja só. Num contexto de perfeição, o homem estava inteiro, completo, e ainda assim Deus olha para ele e fala, não está bom sozinho. Aí ele cria a mulher, e é a primeira vez que Deus olha para algo criado e fala, é muito bom. Amém. A primeira vez que Deus fala, é muito bom, foi depois que criou a mulher. Então, você que achou uma mulher, você achou o bem. Então, quem já achou uma mulher aí? Amém, glória a Deus. Você é muito abençoado. Então, eu quero falar sobre essa escolha de achar uma mulher. Você que já achou e você que ainda está procurando alguém para completar o seu vazio. Quem está procurando ainda? Ninguém? Gente, levanta a mão, pelo amor de Deus, senão você não vê. Vou começar a apontar, hein? Cadê a Dona Tânia? Hoje a Dona Tânia não veio. A Irmã Maria. A Dona Tânia se esconde. Tá aí, Dona Tânia. Né, Davi? Eu falo com a minha mãe. Falo, vamos, mãe. Ela não troca minha viuvez por nada. Eu falo, é. Eu que... Então, poucos pelo visto, né? A Raquel não veio, né? Mas... Que Diogo? Ah, tá sentado lá atrás. Diogo já tá procurando. Duda ainda não. Brincadeira. Duda também. Deixa eu ver mais quem. Que eles não se acusam? Tem os outros aí, eu não vou acusar porque eles são tímidos. Mas...
dos grandes dilemas que nós temos na juventude é com quem vamos nos casar, com quem vamos dividir a vida, não é? Você que já passou dessa fase, você tinha esse dilema? E ruim é quando a gente encontra alguém e essa pessoa não é a bênção que a gente esperava, ou projetou, ou teve a expectativa. Mas nós acreditamos, eu e o pastor, que não existe uma pessoa para outra assim. Deus criou a Kátia e pensou no Anselmo. Não. Ele ajuda a gente a fazer a melhor escolha. Então, Deus, ele nos conduz a uma escolha. E essa pessoa que está do seu lado, ela é a sua escolha. Amém? Você pode olhar aí para a sua escolha e agradecer a Deus pela sua escolha. Você que tem uma escolha do seu lado. Você escolheu essa pessoa. Você escolheu dividir a sua vida. Muitos foram orientados por Deus, outros não. Mas você fez uma escolha. E nesse mês de família eu quero falar sobre essa escolha, que é a segunda mais importante da sua vida. Que a primeira escolha mais importante que você faz na vida é onde você vai passar a sua eternidade. Isso você escolhe. E é a primeira decisão mais importante da vida. E a segunda é como você vai passar a sua vida aqui. Ao lado de quem? Porque pode ser um céu ou um inferno. Vocês não, é claro, mas vocês já ouviram histórias de várias pessoas que tiveram problemas em seus relacionamentos e viveram verdadeiros infernos. Certo? E é uma escolha muito importante, porque o divórcio não é uma escolha fácil. É uma escolha muito difícil e muito dolorosa, principalmente quando envolve filhos. Então, a escolha com quem você vai dividir a sua vida é muito importante. Provérbios 19, 13 e 14 diz assim: um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Casa e os bens vêm com herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi ou será uma boa escolha? Porque é muito bom a gente falar de escolhas quando a gente olha para o outro, né? Será que o meu marido foi uma boa escolha? Mas será que eu fui uma boa escolha? Será que eu estou sendo até hoje uma boa escolha? Nós temos esse ano, nós estamos com 15 anos de casado, vamos para 16 anos de casados. Vocês já nos presentearam, né? Vai vir Bia, né? Meu filho, gente, orem por nós. Me ajuda a fazer uma oração contrária. Porque ele cismou que ele quer uma irmã. Cismou. E ele ora. E outro dia ele chegou e falou assim: mamãe, ele fala assim, mamãe, eu já sei o nome da minha irmã. Aí eu, como assim, Jesus? Não tem nem irmã. Aí ele, Bia. Aí eu, tá bom. Aí teve um dia que a gente ora todos os dias antes de dormir com ele. Aí a gente faz um rodízio, né? Cada dia um. Aí esse dia foi o dia do pastor, e o pastor tá orando. Aí quando a gente ora, a gente não ora pela Bia, né? Deixa só com ele. Aí o pastor tá orando, aí ele chega do ladinho assim: papai, ora pela minha irmã. Aí a gente para assim e fala: eita, e agora? Aí a gente: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas ele cismou o que quer, né? E ele espalha por aí. Teve um dia que ele chegou para Maiara, falou: você sabia que eu vou ter uma irmã? Aí ele chegou para minha mãe e falou: vovó, eu vou ter uma irmã. E o nome dela é Bia. Aí ela: como assim, filho? Porque minha mãe é meio debochada, né? Como assim? Como é que você vai ter minha mãe? Começou a caçoar dele. Não, vovó, você não está entendendo. Eu estou orando e Jesus vai me dar uma irmã.
Menina, eu estou preocupada. É? Você acha que eu não estou preocupada, não? Mas, estamos aí, em agosto a gente faz 16 anos, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, né? Vai ter que ser pelo poder, porque a gente está evitando. A gente não está evitando da forma mais eficaz. Porque você sabe qual é a forma mais eficaz de evitar filho? É não fazer. Então, a mais eficaz a gente não está utilizando. Mas, uma delas menos eficazes a gente evita. É o quê? Estou cansada. Muito engraçado. Quando o pastor está aqui muito solto, eles me perguntam. Ele está cansado, né? Ele está cansado. Hoje sou eu que estou cansada. Então, se prepare. Mas deixa eu correr. Você é uma boa escolha? Fez-se silêncio no céu. Olha só. Para você ver se é uma boa escolha. Provérbios 27:15 diz assim: a goteira contínua no dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Seria pegar óleo com a mão. 21:9 diz: é melhor morar no canto do terraço do que com a mulher briguenta na mesma casa. 21:19: melhor morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Eita. Até hoje você se gabava por ser briguenta e geniosa. Não, porque eu sou geniosa. Porque lá em casa, pastora, sabe como é que é, né? Ele já me conhece. É. Mas vamos falar com os homens agora. Mateus 7:26-27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Provérbios 10:23-34. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Uma mulher briguenta e geniosa e um homem tolo e preguiçoso. Meu irmão, junta essas duas coisas, você tem uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Não tem relacionamento, não tem amor, não tem paixão que sustente uma mulher briguenta e geniosa e um homem tolo e preguiçoso. Você me ouviu? Não tem casamento, não tem amor, não tem paixão. Você pode ter uma paixão avassaladora, mas se você casou com um homem preguiçoso, essa conta vai chegar. Um homem insensato, um homem tolo, que não aceita conselho, que não procura entendimento, essa conta chega. E da mesma forma, você pode amar essa mulher. Normalmente elas são baixinhas, muito briguenta, mandona toda a vida, que não se curva por nada e nem por ninguém. Um dia essa conta chega. Ninguém aguenta. Tem hora que você prefere o deserto do que dividir a casa com essa mulher. Estou errada? Não aguenta, gente. Querida, não estou amaldiçoando sua identidade, porque eu também tenho tendência a ser briguenta. Imagina.
Ninguém nunca percebeu. Mas, se você não tratar o seu coração, ninguém vai te aguentar por muito tempo. Uma vez o pastor falou isso para mim: amor, se você continuar assim, vai ficar difícil. É difícil. E não tem relacionamento que sustente. Hoje eu ainda sou um pouquinho enérgica na hora de falar, mas meu coração está manso. Amém? Meu marido, ele é mais calmo para fora, né? Sim. A voz dele é mais doce. Mas tem hora que ele fala assim: Jéssica, isso não vai dar certo, não. Aí é a hora que eu... tá bom. E pronto. Sabe aquela mulher que fica... Eu falei. Aí você não vai dar certo, não. E não sei o que. Aquela goteira que fica pingando, que nunca acaba. Parece que você casou com a sua mãe. Eu já falei para ele. Eu já mandei. Ele tem que... Uma vez eu ouvi isso de uma mulher. Eu mandei e ele tem que me obedecer. Nesse tom. Gente, pergunta aqui. Nunca falei isso para ele. Eu mandei, você tem que me obedecer. Deus me livre. É meu marido, é meu filho. Amém? Ficaram tensos de repente? Mas, eu lembro que meu pai, ele sempre dizia algo para mim e para minha irmã. Quando, no quesito procurar esposo. Ele falava assim: minha filha, pode ser feio e pobre, mas não me arrume um cara burro e preguiçoso. Meu pai tinha pavor de homem burro e preguiçoso. Graças a Deus, eu só não consegui um rico. Mas é bonito, muito inteligente e muito trabalhador. Tanto que ele tem várias habilidades, né? O que falta em vocês está sobrando nele. Mas é muito bom você estar casada com um homem que te transmite segurança. Eu não tenho medo se algum dia acontecer uma perseguição à igreja, que vocês não vão mandar a gente embora, amém? Amém. Não vou abrir nem essa porta. Não existe essa possibilidade, amém? Foi Deus que colocou a gente aqui. Não vai ter rebelião. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, vamos supor que surge uma perseguição aí, né? O anticristo está vindo, amém? Tem que vir, gente. Para Jesus voltar, ele tem que vir. O anticristo está vindo. Perseguição vai chegar. Se a gente precisar trabalhar, ó, quantas habilidades ele tem. A gente abre uma marcenaria, eu ponho ele para botar piso na casa dos outros. Que eu não vou junto, não. Para isso, não. Olha, não, pintar ele não quer mais, não. Mas, eu olho para ele, eu lembro do conselho do meu pai. E eu falo assim: graças a Deus eu ouvi meu pai. Por quê? Não é preguiçoso, graças a Deus. Esse homem, gente, de vez em quando a gente chega em casa cansado, de um dia de trabalho, a gente faz compra, e eu chego em casa, eu não carrego nenhuma bolsa. Para não dizer que eu não carrego nada, eu carrego papel higiênico. E antes, Felipe ainda chegava dormindo. Ele carregava, e a gente mora no segundo andar. Ele carregava todas as compras, ainda voltava, pegava Felipe no colo, levava Felipe, e eu com papel higiênico na mão. Papel higiênico, aí eu passava, fechava a porta, minha função de esposa, fechava a porta, trancava a porta, e feliz da vida, não carregava nada, porque graças a Deus eu não casei com um homem preguiçoso. Agora você está procurando um esposo, você sai junto com essa coisa linda, muito lindo, mas aí você tem que carregar a sua bolsinha pesada. Você vai no mercado, divide as bolsas. Que isso, gente? Tá faltando testosterona? Dá um soco na parede. Porque eu não sei se você sabe, a testosterona, quanto mais você usa, mais ela produz. Então, se está faltando, você não está aguentando carregar uma bolsa de supermercado, você vai no mercado e traz uma bolsa, divide as bolsas. Que isso, gente?
Não importa se você é casado, se você ainda vai casar, se está procurando alguém. Mas não seja um homem preguiçoso, porque nenhum amor, paixão, não sustenta homem tolo e preguiçoso. E você, mulher, precisa aprender a respeitar o marido que Deus te deu. Amém? Você pode ser mais nervosa, você pode ser mais enérgica, mas você tem que saber que você precisa respeitar o marido que o Senhor te deu. Amém? Então, quem é a mulher? Quem é você? Provérbios 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de finas joias. Uma mulher virtuosa, com virtudes. Provérbios 31, a partir do 10, vai falar das qualidades de uma mulher virtuosa. E o valor dela muito excede aos de finas joias. Salmos 128, 1-4, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Há um tempo atrás, bastante tempo, aliás, acho que eu não era casada ainda, eu li um livro, eu fiz um curso, na verdade, da Universidade da Família. E ele trouxe a analogia da pulga e do cachorro. Você sabe que às vezes cachorro tem pulga e carrapato, né? E o que é a pulga? A pulga, ela é um parasita. A gente tem um coqueiro ali, depois se você quiser dar uma olhada, não sei se você já observou, tem um que está muito saudável, verde, com muitas folhas e grande. O outro está mais amareladinho. Ele está com umas pintinhas brancas, depois você vai lá olhar. Cheio de pintinha branca. O nome daquele é pulgão. É como se fosse a pulga do cachorro. Está cheio. E o que aquilo ali faz com a planta? Impede a planta de receber sol, além de sugar os nutrientes da planta. E a planta vai morrendo. A gente está tentando salvar ela, mas está difícil. Mas a planta vai morrer. Vai chegar uma hora que, se ninguém fizer nada, ela vai morrer, porque aquilo vai multiplicar tanto que a planta não vai mais conseguir absorver luz e ela vai morrer. E o cachorro e a pulga é a mesma coisa. E a pulga fica ali se alimentando e procurando um cachorro cada vez mais saudável para se alimentar. E a pulga fica ali sugando a vida, a saúde daquele cachorro. Até quando aquele cachorro não tem mais nutrientes para lhe dar, passa para outro cachorro e vai passando. Até um dia que essa pulga está tão grande, está tão bem alimentada, está tão grande, que ela encontra alguém e começa a sugar e começa a se sentir insatisfeita, até que se descobre que são 2 pulgas e nenhum cachorro. Ele vai trazendo essa analogia, que às vezes quando a gente procura muito a felicidade no outro, a gente só está usando e sugando da vida do outro. Você é apenas uma pulga. Você não é um cachorro. Então, nessa relação de amor e companheirismo, você não tem que se preocupar tanto com o outro. Preocupe-se com você, com aquilo que você tem a oferecer, com aquilo que você é, uma vez que você já é casado. Agora, se você é solteiro e está procurando, abra os olhos. Nossa professora de Casados para Sempre falava assim: eu dou um conselho. Antes do casamento, abra os olhos. E depois, fecha. Depois que você casou, depois que você escolheu, não dá mais para... eu não sabia disso. E eu não tinha visto isso. Nossa, você era assim, eu não sabia. Não, gente. Isso você tem que saber antes de casar. Então, você que ainda está procurando, abre bem os olhos. Olha, para ver se não é uma mulher desrespeitosa, para ver se não é uma mulher que não se submete, que não respeita, que não tem respeito. Olha para ver se não é um homem preguiçoso,
um homem que não segue conselhos, homens que seguem o próprio coração e se arruína da sua própria casa. Então, que você não seja uma pulga, e sim um cachorro. Que você não sugue vida, mas sim que você doe vida. Porque um relacionamento de 2 cachorros, o que sai? Filhotes. Mas um relacionamento de uma pulga e um cachorro, um vai sair perdendo. Então, cuidado, para você não ser a pulga de ninguém. Você não ser o parasita de ninguém. Seja você, resolvido com você, com a sua identidade, com a sua personalidade. Seja você uma pessoa interessante. É muito comum, em relacionamentos, a gente querer se saciar no outro. Querer ser tudo para o outro. Nosso mundo é o outro. A nossa vida é o outro. Eu já vi casais que a mulher não sabia nem escolher o próprio lanche. E aí, o que você quer comer? Não, é ele que escolhe a roupa. É ele que escolhe onde vocês vão viajar. É ele que escolhe. E não dá, gente. Porque chega uma hora que você pensa assim, eu estou com uma pulga, não tem outra. É uma extensão de mim. Então, seja você uma pessoa interessante, uma pessoa que tem a sua identidade, a sua personalidade. É tão lindo quando a gente está anos casados e ainda assim a gente se descobre. Algo muda, algo amadurece. E você olha e fala assim, nossa, essa pessoa depois de 15, depois de 20 anos ainda me interessa. Eu ainda estou descobrindo essa pessoa. Eu ainda estou aprendendo com essa pessoa. Então, seja você uma pessoa interessante para o outro. Seja seguro, seja você, para que você possa ser mais do que alguém que suga a vida. Olha o que diz, olha que interessante. Provérbios 30, vou ler do 14 ao 19. Eu vou ler mais devagar, que eu quero que a gente preste bem atenção. Baseado um pouco nesse princípio de 2 pulgas e nenhum cachorro. Presta atenção. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Mas há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, 4, que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Entenda o contraste. A sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá, que nunca se farta, nunca está satisfeita. Mas existe um mistério no caminho do homem com sua moça, com uma moça. Há um mistério no relacionamento do homem e da mulher, que não é fácil de entender. Há um caminho para se percorrer entre um homem e uma mulher, que não é tão simples, não é só sentimento. Porque um dia você se apaixonou por alguém, você foi tomado por uma paixão avassaladora e decidiu caminhar com essa pessoa. Mas você já viu até em músicas que se há flores na estrada, há espinhos também. E é um mistério para o homem, para nós seres humanos, entender esse caminhar do homem com a sua moça. Não é fácil.
É intrigante, porque realmente não é fácil. Não é comum um homem se relacionar com uma mulher. Você já reparou em quanto nós somos diferentes? Fisiologicamente somos diferentes. Emocionalmente somos muito diferentes. E põe diferença nisso. Naturalmente, não era para dar certo. Você sabia disso? Principalmente depois do pecado. É um mistério. Há um mistério na união de um homem com a mulher. E é engraçado quando a gente vê reclamações de alguns homens a respeito do sexo oposto, a gente pensa assim, poxa, mas ele está querendo um amigo. Você está querendo se relacionar com outro homem. Porque é diferente, gente. Começa na criação. Quando Deus fez o homem, como é que Deus fez o homem? Do barro. No barro. Deus foi para fora do jardim e fez o homem. Deus fez o homem do lado de fora. Do barro, do chão, da brutalidade. Amém? Meu querido, você que é homem, você é mais bruto mesmo. Queria abençoar a sua identidade. Você é mais bruto. É mais forte. Você foi feito para a guerra. Amém? Você não foi feito para manicure. Você passa a usar creme no rosto depois que casa. Que você começa a usar os cremes da sua esposa. Amém? Não é assim? Você começa a usar perfume porque sua esposa compra. Você usa o creme da sua esposa. Amém? Você não casou e levou sua necessaire, meu irmão. Jesus, me ajuda. Senhor, que essa palavra se torne verdade. Que seja uma noite de libertação. Você que é jovem solteiro, nós vamos fazer um culto aqui da libertação. Nós vamos fazer uma fogueira e você vai trazer a sua skincare. Meu querido, compra um barbeadorzinho. Um pós-barba, tá bom. Quando você casar, deixa essa missão para sua esposa. Ela vai falar, meu amor, sua mão tá meio áspera. Né? Porque você vai fazer carinho numa rosa. Mas hoje em dia, meu filho, as mulheres estão com a mão mais áspera que os homens. Tá olhando aí? Não pode. O homem foi feito do barro. Você é barro. Você foi feito do rústico. Você foi feito de coisa bruta, da matéria-prima. E a mulher? A mulher foi feita dentro do jardim, junto com as flores. Você sabia que fisiologicamente a visão da mulher ela é mais perceptível a variação de cores? Você já sabia disso, né? Mas a ciência comprovou isso, que a mulher consegue perceber variação de cores. Aí vem os homens, não, isso aqui é azul turquesa. Não pode, é azul. Azul claro, azul escuro. Amém? Amém, homens? Você foi feito fora. Você foi feito para apertar com as coisas com chave de fenda, para usar a força. Então você, minha irmã, você é delicada. Eu sei que às vezes a vida te levou para um caminho mais, né? De ter que lutar por si. Mas tenta resgatar a sua feminilidade, o jardim que há dentro de você. Então, quando você estiver em casa, você consegue abrir aquela lata, aquele pote. Mas pede seu marido. Gente, eles se sentem tão bem. Já reparou? Amor, abre aqui, eu não estou conseguindo. Aí eles pegam assim com a maior facilidade, né? Ó. Aí eles te entregam assim, se achando, caramba, venci um exército agora. Dá uma fragilizada, minha irmã. Ai, amor, pega aqui, tá tão pesado. Já viu aqueles memes que o cara chega em casa, tá a mulher com um bujão de gás nas costas assim, aí ele fica assim, eu não acredito que você consegue.
Dá uma fragilidade. Deixa o seu marido ser o homem da casa. Fala assim, amor, estão lá chamando o barulho. Amor, tá tendo barulho no quintal. E deixa ele ir. E você vai, irmão. Vai com cabo de vassoura, mas vai. A faca de cozinha, mas você vai. Mostra pra ela que ela casou com um homem de verdade. Apareceu uma barata, quem mata? Esses dias apareceu um rato lá em casa. Aí, depois do culto, Felipe foi lá esperar a janta sentado no sofá, com a perninha cruzada, e tá eu e o pastor acelerando a janta na cozinha. Aí a gente escuta assim, papai, um rato. Eu ouvi isso, meu irmão, eu saí correndo, entrei dentro do quarto, fechei todos os cômodos, entrei dentro do quarto e fiquei. Não ouvi mais, não quis saber mais nada. Larguei a criança para lá, não quis saber mais de nada. Aí, fiquei. Aí, tomei coragem. Aí, amor? Aí ele, Jéssica, não tô achando esse bicho não sei o quê. Então, será que ele viu mesmo? Aí eu, pode não ser um rato, né? Felipe, como é que era o negócio? Aí ele explicou. Aí eu, é um rato mesmo, sai correndo de novo. Aí eu, se vira aí, meu irmão. Aí, com muito custo, ele fez um cercadinho lá pro rato não passar. Aí me chamou, amor, vou precisar da sua ajuda. Aí ele, fica aqui com a vassoura na mão, se ele vier para cá, tu empurra ele. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que passar por isso. Mas deixei a criança lá no meio da sala lá. Eu falei assim, vai aprender a matar rato também. Deu tudo certo, o rato fugiu, depois morreu com veneno. Mas meu marido estava lá, enfrentando o rato. Com nojo, mas estava lá. Aí depois o Felipe todo feliz, viu, papai? Eu nem tive medo também. Aí, Felipe do dia, mamãe, por que você tem medo de rato? Porque eu tenho medo de rato. Aí ele, mas não pode ter medo, mamãe. Eu falei assim, e tu que tem medo de aranha? Meu filho morre de medo de aranha. Vou curar ele qualquer dia desse. Mas, homens e mulheres são diferentes. A mulher ela é mais emotiva, o homem ele é mais prático. Só que a gente tem que entender essas nuances e entender isso tudo que há um mistério na união de homem e mulher. Deus fez diferente. Não espere da sua esposa raciocínio prático. Ela não consegue dar. E vice-versa, querida. Você quer um homem do seu lado, amém? Amém? Ou você quer uma franga? Não. Meu pai falava, quando a gente ia ajudar ele, ele falava assim, ih, Jefferson, eu, hein, sou franga não, sou homem. Falava, então, você quer um homem, amém? Então, não espere dele sentimentalismo. Quando você contar os seus problemas para ele, o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma resposta prática. Ele não vai te dar, ai, amiga, eu sei, é muito difícil, eu não sei como é que você aguenta ir trabalhar todo dia. Se eu tivesse na sua situação, já tinha desistido. É isso? Não, sabe o que ele fala? Não, amor, é assim mesmo, vai passar. Aí você pensa, eu vou matar essa criatura. Aí liga para a pastora, ele sabe o que ele falou para mim? Ele falou isso. Aí eu falei, meu Deus, que troglodita. Para isso que existe discipulado, marca discipulado para reclamar do seu marido. Mas o homem, ele é mais racional. Aí, querido, você sabe que quando ela te conta um problema, ela não quer solução prática. A mulher, quando conta um problema, ela quer apoio, ela quer aceitação, ela quer um ombro amigo, às vezes ela quer só desabafar. Aí você fala assim, eu sei, amor, vem cá, abraça, tá tudo bem, pronto, o problema dela acabou. Mas também, né, amor, acho que você não foi... Vou dar um conselho, vocês homens, quando a sua mulher vier reclamar de qualquer coisa de alguém, nunca
nunca fale que ela está errada. Nesse momento, deixe ela chorar, desabafar, dar um abraço, dar um chocolate. No outro dia, se ela estiver errada, que ela estiver melhor, aí você fala, amor, você acha que você agiu da melhor forma? Depois, fala depois, mas na hora não, gente. Porque a mulher está te contando, ela não quer sermão. E ela não quer uma resposta rígida. Ela quer um abraço. Amém? Amém? E querida, o seu marido não te conta o problema dele porque ele acha que você não vai poder resolver. Então, ora por ele, que ele está precisando de mais de oração. E homens, vocês precisam desabafar mais, amém? Deus te deu uma companheira de caminhada. E vocês ficam aí guardando. Só que Deus te deu alguém para caminhar. E é um mistério. É um mistério lindo, onde Paulo compara esse mistério ao relacionamento de Cristo e a igreja. Nenhum outro relacionamento é comparado de Cristo e a igreja. Nem de filhos e pais. A gente fala, que quando a gente tem o nosso filho, a gente vê muitos casais falando, pessoas falando que eu conheci o amor de Deus. Eu tive uma revelação do amor de Deus quando eu peguei meu filho no colo. Amém. Mas sabe quando Deus revela o amor dele? Quando você ama a sua esposa e você, esposa, respeita seu marido. É a forma bíblica de como Deus realmente revela o amor dele. Olha comigo Efésios 5, a partir do versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É engraçado que ele vai começar a falar a casais, a marido e esposas, mas ele começa falando, sujeitem-se uns aos outros no amor de Cristo. E ele iguala, ele nivela os dois, não tem homem, não tem mulher, não tem um maior nem um menor. Sujeitem-se uns aos outros. Um e o outro tem a sua função, um e o outro tem o seu lugar. Então sujeite-se. Sujeite-se ao outro, ao que ele tem a oferecer. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou com funções, com tarefas, com personalidades, com características diferentes, para um abençoar o outro. E ele segue, dizendo às esposas primeiro, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como também, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também, a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Queria ir com vocês em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 4. Igualmente, vocês, esposas, sejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém. Deixa eu ressaltar algumas coisas. Primeiro, o Senhor nos dá um mandamento como mulheres, sermos submissas, como a igreja é submissa a Cristo. Antes da gente falar qualquer coisa, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é diferente do mundo. E nós precisamos parar de interpretar os princípios e os mandamentos de Deus pela ótica do mundo. Então, quando nós falamos a palavra submissão, você pensa que a pessoa é um subalterno, é alguém inferior.
Só que quando nós falamos de Cristo e a igreja, nós estamos falando de um Cristo que se entregou, que doou, que restaurou a igreja, que comprou a igreja, que nos deu todas as coisas. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer tomar o lugar de Cristo e ir para a cruz, amém? Ou você quer? Acho que não, eu acho que eu deveria ser o Senhor desse negócio aqui, então deixa que eu vou para a cruz para morrer por esse povo. Quem quer? Não. Então, a responsabilidade de quem está por cima é maior, amém? O sacrifício é maior, certo? Então, quando a gente fala que as esposas devem ser submissas, a gente está falando que elas devem estar protegidas debaixo de uma liderança. Paulo está aqui responsabilizando os homens, falando, ei, essa mulher tem cabeça, essa mulher tem proteção, essa mulher tem cuidado, amém? E ele fala, esposas, respeitem os seus maridos. O mandamento é para respeitar o esposo, respeitar. Se você não respeita o seu marido, se ele não te admira, você não consegue se submeter. Entenda, homens, você tem que ser alguém que arranque a admiração de sua esposa. Seja o homem que arranca suspiro e a admiração da sua esposa, para que ela olhe para você e te respeite. Todas as vezes que eu posso, eu falo para o meu marido, eu te respeito muito. Eu admiro o líder que você é, eu admiro o homem que você é, o pai, eu te admiro. E eu aprendo com ele. Eu admiro a mansidão dele, eu admiro a sabedoria, eu admiro o relacionamento que ele tem com Deus. Eu olho para ele e o admiro. Eu olho para ele e falo, graças a Deus. Eu olho para ele e penso assim, é fácil segui-lo, é fácil me submeter, porque com ele eu me sinto protegida e cuidada. Amém? Então a submissão é isso, é você estar cuidada, é você estar protegida, não é ser mandada. É você estar debaixo da proteção de alguém. Está funcionando? Não, pode voltar, que não está funcionando não. Tadinho. Ô Mayra, tu vendeu, menino? Amém. Mas vai funcionar, a gente não teve fé, Indri. Vai que você chegando ali ia começar a sair um som assim, né? Os anjos, Deus ia mandar os anjos aqui. Amém. Amém, esposas? E que a sua beleza seja um espírito manso e tranquilo. Porque isso tem valor diante do Senhor. Você que é braba, minha irmã, confessa essa palavra. Vá para a sua semana, para o seu devocional, começa a confessar isso. Senhor, me dá esse espírito manso e tranquilo. Para que eu possa ser submissa. Para que eu possa te servir. Para que eu possa cumprir a minha missão. Amém? Voltando para Efésios 5, agora no 25, vamos falar com os maridos. Que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que lindo, é Jesus que prepara a igreja para entregar a si mesmo. Então, meu querido, é você que tem responsabilidade por fazer dessa mulher mais mansa e mais tranquila. Amém? Você é o líder dessa casa. Amém? Deus está te entregando a liderança. Então, é Jesus que santifica a igreja. É Jesus que limpa. Amém? É Jesus que deixa a igreja sem ruga. Se a sua mulher está com muita ruga, a culpa é sua. Brincadeira. Não nesse sentido. Assim também o marido deve. Agora é o marido, né? Tá falando de Cristo e a igreja. Calma, você não precisa deixar sua mulher sem ruga. Se você puder pagar, é bom, né? Mas você não tem esse poder sobrenatural de rejuvenescer sua esposa.
Apesar de que quando a mulher está alegre, ela fica mais bonita, né? Assim também o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que, porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, aos homens Deus mandou amar, cuidar, e às esposas mandou respeitar. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Pedro 3,7 vai dizer: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que interessante. Deus não ordena aos homens, não é mandamento para os homens liderarem nem governar sobre as mulheres. Não sei se você percebeu. Deus manda as mulheres se submeterem, mas não mandou o homem mandar na mulher. Deus mandou o homem cuidar, amar, alimentar, se entregar, honrar, mas não mandou mandar. Não é função sua mandar na sua esposa. Sua função é cuidar dela, honrar ela, alimentá-la, deixar ela feliz, edificá-la. E ela, quando receber tudo isso, ela vai te respeitar. A gente estava brincando ontem, estava entre amigos, estava brincando. E eu falei assim, sabe qual é o problema de uma mulher mandona? Aí meu marido já completou, um marido submisso. Porque quando o marido se posiciona no seu lugar, a esposa o respeita. Se você não está tendo o respeito da sua esposa, é porque você não está cumprindo a sua missão. Então, entenda, essa visão humana de que o homem manda sobre a mulher é carnal. Porque não foi isso que Cristo fez. Cristo se entregou. Cristo se deu. Cristo se sacrificou. Então, você que ainda está procurando alguém, procure alguém que se sacrifique por você, se você é mulher. Procure alguém que saiba dar o seu valor, que na hora de se entregar não tem cansaço, não tem sono, não tem nada. Ele se entrega. Porque se esse homem se entrega por você, ele merece o seu respeito. Amém? Então, se você, querido, não é capaz de se entregar pela mulher com quem você casou, você não vai ter o respeito dela. Porque você precisa amá-la, servi-la, cuidar dela. Sim, é a sua obrigação de se entregar, de se sacrificar. É chegar um dia cansado em casa e ainda estar ali para servir. Amém? Mas, irmãos, cuidar, irmãs, vai explorar seu marido, né? Vai com calma, chega lá, a pastora falou que você tem que me servir, agora você vai chegar cansado do trabalho, vai ter que limpar a casa. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Não me arrume discipulado de casais depois. Vocês me entenderam. Quando cada um cumpre a sua função, o lar, ele vira um lugar de paz. Amém? Então, que você viva a plenitude daquilo que Deus te chamou. O homem, ele precisa, antes de casar, para você se tornar um homem, você precisa entender que você é responsável por uma família. É muito interessante que isso chega depois do nascimento dos filhos, em alguns casos. Outros nem chegam, né?
Mas quando o filho nasce, você pensa assim, nossa, agora eu sou responsável por uma vida. E não, você deveria chegar a essa maturidade ao casar. Entender, agora eu sou responsável por uma família. Porque quando nós casamos, uma família começa. Quando você diz sim, uma família começa. E você se torna um homem que tem que se entregar por uma família. Amém? Que Deus te posicione, que Deus te coloque no lugar de homem, que você assuma o seu papel e entenda o seu papel de cabeça, de liderança, é de se entregar, é cuidar, é amar. Amém? E você, queridas, seu papel de mulher é respeitar. Então, você que ainda tem o privilégio de escolha bem, escolha alguém que te ame, alguém que se sacrificaria por você, para que você possa respeitá-lo. Quando você for escolher alguém, olhe e veja se é alguém que você respeita. Amém? Você pode ficar em pé? Quero orar por você. Queria que tivesse um fundo musical, mas infelizmente aconteceu alguma coisa ali. Mas você que é casado, peça ao Senhor que venha sobre o seu casamento. Se você ainda não vive, não caminha sobre essa verdade, peça ao Senhor que te ilumine, que te dê essa graça, que te dê essa oportunidade. Você que ainda está procurando, ainda está escolhendo, peça ao Senhor que te dê graça para ser esse homem, essa mulher, e que você encontre alguém segundo os padrões de Deus para a sua vida. Amém? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos, Senhor, o nosso casamento, a nossa união, Senhor, diante de Ti. Que nós venhamos revelar o Teu caráter, ó Pai, a Tua pessoa, Senhor. Que cada mulher aqui, ó Deus, saiba se submeter, ó Deus, e respeitar os seus esposos, ó Pai. No Senhor, como a igreja é submissa a Cristo. Como a igreja, Senhor, se alimenta de Cristo. Como a igreja, Senhor, recebe vida de Cristo, Senhor. Que nós, como esposas, possamos receber o amor e o cuidado dos nossos maridos. Senhor, coloca cada homem aqui na Tua presença. Pai, que a Tua graça venha sobre eles, ó Deus. Dê a eles, ó Deus, sabedoria, que eles não sejam tolos, ó Pai. Que eles entendam, Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, a graça que vem do Senhor, para liderar, ó Deus. Para guiar, Senhor, essa família, ó Pai, nos Teus caminhos. Senhor, abençoa, Deus, esses homens com a Tua força, Deus. Com saúde, Senhor. Para que eles não sejam entregues à preguiça, ó Pai, à remissão, mas que eles tenham força, ó Deus, para trabalhar, força, Senhor, para alimentar espiritualmente a sua casa, que eles sejam tementes ao Senhor, que eles recebam da sua sabedoria, que eles recebam da sua vida, que eles sejam, ó Deus, transmissores, ó Deus, de vida, ó Deus, que esses homens, ó Pai, sejam fortes e valentes, ó Deus, para guerrear pelas suas casas, para guerrear pelas suas famílias, que o inimigo, Senhor, não se aproxime dessas casas. Levanta, Senhor, e desperta, ó Pai, cada homem representado aqui pela sua família, cada homem presente aqui, ó Deus. Toma os pais, ó Deus, toma os esposos, toma os jovens, ó Deus, que eles se levantem, ó Pai, como guerreiros, que eles se levantem, Senhor, como homens, ó Pai, que se sacrificam, que se entregam, que amam, Senhor, que cuidam. Ah, Deus, que sejam provedores, ó Pai. Dê graça, Senhor. Dê graça a eles, ó Deus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que caia por terra, ó Deus, toda meninice, todo sentimento de menino, todo sentimento, Senhor, que não quer se responsabilizar, que não quer se posicionar. Senhor, que caia por terra, Deus, todo sentimento que os prendem na infância, que não querem assumir responsabilidades, que não querem assumir o seu papel diante da família. Ah, Jesus, vem sobre eles agora, Senhor, com a tua força. Batiza, Senhor, os homens com a força do Senhor. Que a tua alegria, Senhor, seja a força deles agora, ó Pai. Ah, Jesus, restaura as forças deles, Senhor, para trabalhar, ó Deus, para conquistar o pão. Que eles não se cansem, Senhor, além do normal. Renova as forças deles, Senhor. Nós abençoamos as mãos deles. Nós os abençoamos, Senhor. Ah, querida, você que tem seu esposo, ora por ele, abençoe ele. Ah, Jesus, nós abençoamos esses homens, ó Deus. Que eles recebam do Senhor a tua força, a tua sabedoria, Senhor, estratégia para negócios. Ah, Jesus, vem sobre eles, Senhor, com a tua bênção, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Cura, Senhor, o físico deles, ó Pai. Ah, Jesus, toma a vida desses homens. Quero orar também, Senhor, pelas mulheres que estão sozinhas, criando seus filhos, ó Pai. Tua palavra diz que Tu és o Pai dos órfãos e marido das viúvas. Senhor, eu te peço que o Senhor venha suprir toda a falta. Em nome de Jesus, que elas recebam força do Senhor, que elas recebam da Tua força, da Tua coragem, da Tua ousadia, Senhor, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquelas que têm criado seus filhos só, aquelas que estão desamparadas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o guia do coração delas, o protetor do coração delas, o protetor do lar delas, agora em nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, nessa casa. Ah, Deus, que o coração delas esteja em Ti, que o caminho delas estejam guardados por Ti. Nós declaramos isso sobre elas, que Tu és o marido delas agora. Em nome de Jesus, que o Senhor as dê sabedoria, que o Senhor transborde, Senhor, duplamente a Tua graça sobre a vida delas. Nós te pedimos, Senhor. Ah, Jesus, vem sobre elas, Senhor, com a Tua bênção. Que a Tua bênção esteja sobre elas, duplamente, Senhor. Sobre esses filhos, ó Deus. Vem sobre eles, Senhor, vem sobre eles. Que eles não se sintam órfãos. Que eles não se sintam abandonados. Mas Tu és o Pai dos órfãos. O Senhor cuida deles. O Senhor não deixa faltar nada. Nem amor, nem aceitação. Nada, Senhor, o Senhor deixará faltar. Tu és, Senhor, tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.